Olá, galera, seja bem-vinda à nossa aula. Eu me chamo a professora Leide Daiane e hoje a gente vai fazer uma breve introdução sobre as teorias evolutivas sobre a origem da vida. Bom, quais são nossos objetivos na aula de hoje? Identificar as características da Terra primitiva, verificar quais são as teorias evolutivas estudadas, analisadas e os principais experimentos que são utilizados nessas teorias. Bom, houve uma época, há bilhões de anos, em que não existia nenhum ser vivo no planeta. A partir disso, surgiram várias hipóteses de como isso aconteceu, né? Como surgiu os primeiros seres vivos. Mas ainda não temos uma resposta definitiva, e a partir daqui a gente vai ver as principais teorias e evidências estudadas até então. Bom, antes de falar sobre essas teorias, vamos identificar, caracterizar como era a Terra primitiva. Então, há cerca de 4,6 bilhões de anos, nosso planeta é um lugar muito diferente do que a gente tem hoje, né? É um ambiente muito hostil, possui altas temperaturas, muitas erupções vulcânicas, consequentemente, o solo era completamente diferente do que a gente conhece hoje, é muito maleável, com a presença de lavas, né? A nossa atmosfera é uma atmosfera primitiva, que era composta por gases como metano, amônia, vapor d'água e dióxido de carbono. Então, não existia mares, não existia rios, lagos, né? Justamente porque a água ela não conseguia se transformar em estado líquido, devido a altas temperaturas que se compõem o nosso planeta. Bom, a partir disso surgiu a primeira teoria, que foi a teoria da abiogênese, também conhecida como geração espontânea. Foi uma das primeiras ideias sobre a origem da vida. Ela começa ali com alguns filósofos, também apoiada pela Igreja Católica, e onde eles afirmavam que a vida poderia surgir espontaneamente da matéria inorgânica. Eles acreditavam que uma pedra, por exemplo, poderia dar origem a um sapo, né? A partir de uma força vital, como também eles acreditavam, né, na força divina. Onde, por exemplo, do barro surgiu-se o homem, né? Então, deu-se assim o exemplo da fábrica de ratos, né? Como fabricar ratos. Então, a teoria é de que se você colocasse um pano sujo com um pedaço de carne ou sem carne, um pano ali suado, por exemplo, num escuro, poderia vir surgir ratos. Então, eles acreditavam que aquele pano deu origem ao rato. Só que nós sabemos que se eu fizer isso hoje, com certeza vai aparecer ratos, não só ratos, como também baratas, né? Por quê? Porque eles são atraídos por esse tipo de coisa. Então, esses experimentos essa teoria foi refutada por alguns experimentos lá no século XIX e passou a surgir novas teorias. Bom, um dos experimentos muito importantes para refutar a teoria da abiogênese foi o experimento de Francesco Redi. Em 1668, Redi viu que vermes semelhantes a vermes que apareciam em outros lugares, onde as moças voavam e pousavam, poderiam surgir a partir da presença de moscas, né? Então, ele analisou o seguinte, ele analisava que aqueles vermes que apareciam ali poderia ser advindo de moscas. Então, o que ele fez? Ele pegou 2 recipientes e colocou um pedaço de carne em cada um. A partir disso, ele tampou, um com cortiça, impedindo a passagem das moscas, e outro ele deixou aberto, para que as moscas pudessem andarem livremente. Então, o que ele analisou? Ele analisou que só surgiram aquelas larvas, aqueles vermes, né, entre o vidro que não estava tampado, onde as moças adultas poderiam entrar, depositar seus ovos normalmente, e assim surgiriam larvas. Com isso, Redi generalizou suas conclusões, afirmando que todos os seres vivos vêm sempre de outros seres vivos, né? Então, assim nascia a teoria da biogênese. Então, ele acreditava que para um ser vivo existir, outro ser vivo pré-existente iria dar origem a ele. Além disso, também vieram os outros 2 personagens muito importantes, que é o Nida e o Spallanzani. O Nida, ele ainda acreditava na biogênese, né? Então, ele fez um experimento onde ele pegou um caldo nutritivo, ferveu bastante para que matasse qualquer micro-organismo que estava já presente ali. A partir disso, ele deixava um tempo ali, alguns dias parado, e depois ele analisava e voltava a surgir seres vivos. Então, ele acreditava que o quê? Que a vida surgia do nada, né? Só que Spallanzani não concordou com ele e fez o seguinte, pegou o caldo nutritivo, ferveu por mais tempo ainda, e a partir disso ele fechou o vidro em todo
usar o experimento lá do Nida, do Spallanzani, como exemplo, só que adaptado para que hajam as duas condições que os mesmos estavam tratando. Então, como foi esse experimento? Ele pegou o caldo nutritivo, colocou um gargalo, né, uma tampa com gargalo, onde não tampava completamente, permitia a entrada de ar, no entanto, os micro-organismos não conseguiam atingir o líquido. Com isso, ele ferveu o caldo, deixou completamente ausente de micro-organismos pré-existentes e deixou ali livre por um tempo, né? A partir disso, não surgiram ser vivos. Então, quando ele quebrou o gargalo, aí sim apareceu os micro-organismos. Então, como foi que aconteceu? Ele impediu que os micro-organismos que estavam presentes no ar entrassem, eles ficavam presos no gargalo ali por gotículas de água e tudo mais, vapor de água, e quando ele quebra, os micro-organismos têm contato direto com o caldo nutritivo, e só assim surgia. Então, o líquido permaneceu sem micro-organismo enquanto ele estava fechado, então, dessa forma, ele acaba evidenciando tudo contra a teoria da abiogênese. Então, esses são os dois experimentos principais da teoria da biogênese, não é isso? E aí, ficaram como ganhos nessa corrida. Todas as evidências apontavam na direção de que os seres vivos não surgiam espontaneamente, mas sempre a partir de outros seres vivos pré-existentes. Então, vem a pergunta: como surgiu o primeiro ser vivo pela primeira vez, para dar origem aos demais? Bom, vem outros dois personagens muito importantes, que é chamado Oparin e Aldani, em 1930, que eles chegaram à conclusão que, nas condições que a Terra primitiva possuía, poderia ter surgido um primeiro ser vivo da matéria sem vida. Então, ele acreditava que aquela característica, todas aquelas condições, junto com alguns raios, eletricidade, precipitação, pudessem dar origem aos primeiros aminoácidos, que puderem dar origem às primeiras proteínas, e assim aos coacervados. Então, a formação de um ser vivo deve ser originada em matéria sem vida, né? Só que naquelas condições que só existiam naquela época, hoje a gente não conseguiria fazer. Mas aí, professora, e o oxigênio, onde é que ele está nesse momento, né? Então, o oxigênio ele não estava presente na atmosfera, o oxigênio livre, né? O O2, não estaria presente na atmosfera primitiva. Então, isso dá mais um apoio à teoria de que os primeiros seres vivos eram seres anaeróbicos, né, que não utilizavam oxigênio para existir, e acredita-se também que, se esse oxigênio tivesse presente, ele teria destruído os primeiros compostos orgânicos, impedindo de originar os primeiros organismos vivos. Então, como eu disse lá no início, né, um golpe de sorte nós estarmos aqui. Aconteceu tudo de forma perfeitamente para que a gente estivesse aqui. Bom, pessoal, a nossa aula termina por aqui. É uma aula muito introdutória. Na próxima aula, a gente verá com mais detalhes, como também outras hipóteses, certo? Então, fique aí com o mapa mental. Tchau, tchau.